Fala galera, vamos falar sobre o extravasor, popularmente conhecido como ladrão, e também vamos falar sobre o tubo de limpeza nesse vídeo? Beleza. Galera, é o seguinte, fiz um desenho aí, bem um desenho, parece até que foi uma criança que desenhou, né? Mas o que importa vai ser o entendimento que vai ser dado nesse vídeo para vocês, tá? E esse vídeo, ele é muito mais interessante para as pessoas, principalmente que está começando no ramo da hidráulica, tá? E também para as pessoas que não necessariamente estão trabalhando com hidráulica como ofício profissional, mas é o cidadão, a cidadã que faz a sua própria construção num todo, né? E inclusive a hidráulica. Então, com certeza esse vídeo para essas pessoas vai estar sendo aí um norte, tá bom? Vamos lá, galera, é o seguinte, eu tenho aí nessa nossa ilustração, eu tenho uma caixa d'água de 1000 litros, certo? E aí eu coloquei aqui uma chegada de alimentação de um tubo de 25, tá? Não vou falar sobre essas coisas aqui, mas eu quero dar mais uma orientação para principalmente quem está chegando, quem está começando a trabalhar com isso aqui, como eu falei agora há pouco, poder se situar, tá? Então eu coloquei um tubo de alimentação de 25, tá? Tubo de 25 milímetros. Aqui esse tubo aí eu tenho uma curva ou um joelho, tá? Eu dou preferência para curva, tá? No caso de 25, um registro de 25 de esfera ou de gaveta, mas eu prefiro gaveta, tá? E um flange de 25 ou de 3/4, tá? Mas nesse caso tem que ser 25 porque eu estou trabalhando com a tubulação de 25 milímetros. Uma torneira boia de 3/4, tá? Só para a gente ter mais ou menos uma caixa mais ou menos montadinha para a gente falar do tema do vídeo de hoje, tá? Que é o extravasor e o tubo de limpeza, tá bom? Vamos lá. Então é o seguinte, eu tenho aqui esse tubo de 50 milímetros, tá? Aqui, essa parte de baixo da caixa saindo e saindo a parte de cima da caixa, se conectando aqui em um T. Galera, é o seguinte, o tubo de limpeza, ele é indispensável, tá? Você vai falar assim para mim, HP, eu nunca coloquei tubo de limpeza nas minhas construções. Claro, tudo bem, você não colocou, não deixou de ter água na casa, porque você não colocou o tubo de limpeza. Tudo bem, né? Quem é que nunca fez uma ligação assim? Só que é o seguinte, né? É tempo da gente aprimorar a nossa mão de obra, correto? Então vamos passar a colocar agora tubo de limpeza e também um extravasor, que é o ladrão. Alguém vai dizer, ó, eu até coloquei o extravasor, né? Mas que no caso é o ladrão. É um nome que até tem pessoas que não sabem que o nome do ladrão oficial pela norma NBR 5626 é extravasor, certo? Já coloquei já extravasor, não sabia nem que era extravasor o nome, entendeu? Entrou como ladrão mesmo e isso eu coloquei. Só essa partezinha aqui. Mas a tubo de limpeza não. Então, a partir desse vídeo você vai começar a fazer o trabalho completo, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui um flange de 50 milímetros, um pedaço de tubo, tá? Um registro de 50 milímetros, um T de 50 também, tudo aqui é 50, tá? Esse T, ele dá segmento para o ponto de descarte, que a gente já vai falar desse ponto de descarte da água do tubo de limpeza e também da água que pode sair pela extravasão quando a caixa ela transborda, certo? Então esse T aqui interliga nesse tubo que vem aqui da parte superior da caixa com um flange também de 50, um pedacinho de tubo, um joelho ou uma curva e se conecta aqui, beleza? Então isso aqui compõe a parte de extravasor, né, ou extravasão, ou ladrão no popular, junto do tubo de limpeza, tá? Vamos lá. Nunca você vai colocar registro nessa parte aqui. Essa parte aqui tem que ficar liberada, tá bom? Vamos supor que a boia aqui estourou. A caixa tá vendo uma extravasão. Para ela não transbordar pela tampa, então por isso que tem que ter o extravasor. Já pensou se você não tiver um extravasor, um ladrão,
e você tem uma caixa d'água debaixo de um telhado. Você imagina que a laje que está abaixo desse telhado, que é o último pavimento geralmente da casa, vamos supor que ali é um quarto suíte, é um quarto que está totalmente acabado, poxa, um acabamento, poxa, maravilhoso, com os armários, ou seja, tudo mobiliado, e de repente a boia estoura e você não tem um extravasor para a água sair por aqui e ir para um ponto de aviso que houve alguma coisa na sua caixa. Se você não tiver o extravasor, vai transbordar, vai alagar a sua laje. Com isso, a laje geralmente não é impermeabilizada, tá? A laje, da última laje, geralmente ela não é impermeabilizada, principalmente quando tem telhado, vai alagar sua casa, vai ser um baita de um prejuízo. Então vale a pena você colocar um extravasor, tá? Conhecido como ladrão, só que conectado a um tubo de limpeza, para o trabalho ficar top de linha, certo? Então é um flange de 50, um joelho de 50, né? Aí um pedacinho de tubo aqui, mais um pedaço de tubo aqui, certo? Conectando nesse T, junto a um registro, esse X aqui é um registro, certo? Então, o outro flange, beleza. É o seguinte, por que que eu preciso ter um registro aqui, nesse tubo de limpeza? Porque se não tiver um registro aqui, a água vai sair por esse tubo e vai embora. Essa água não é para sair por aqui, a não ser quando for feita a limpeza. Ou a água sai por essa parte aqui quando tem a extravasão, certo? Então, nesse eu até desenhei aqui um pedacinho de um tubo como se fosse o nosso ramal primário, tá? Eu não desenhei o ramal primário aqui para não confundir. Eu quero falar só mais do extravasor e deixar só uma pontinha de outras coisas que compõem a ligação completa. Eu só deixei essa pontinha aqui, um desenho apontado como se fosse a saída do tubo de alimentação, o ramal primário, para poder te dar essa dica aqui, ó. Se você puder, se der, tá? Você pegar a parte de baixo do tubo de 50, tá? Do tubo de alimentação, quando você fizer a tua instalação de caixa d'água, você deixar essa parte aqui de baixo na altura da parte de cima do do tubo de limpeza. Por que isso? Porque quando a caixa esvaziar, você fazer a limpeza, geralmente tem um registro aqui, tá? Que eu não desenhei, peraí, que eu não sou canhoto, vai ficar onde eu desenhar aqui, peraí. Tem um registro aqui, né? Daqui segue para dentro da casa. Beleza. Quando faz a limpeza, geralmente você fecha esse registro, é o certo a fazer para que a água suja com lama não desça pelo sistema. E por isso que eu oriento colocar, se for possível, esse tubo aqui, se der, essa parte de baixo do tubo de 50, o flange que fica aqui, né? Aqui, por esse nível aqui, ó, acima desse tubo de limpeza, certo? Porque aí toda a água que está aqui, ó, eu fiz uma linha aqui, como se fosse aquela água suja. Ela sai todinha aqui por baixo. Claro, não tem como, minha caixa não tem espaço. Então, beleza, você vai deixar esse nível do mesmo nível que esse e fazer o procedimento conforme manda o figurino, que é fechar aqui pelo menos e abrir isso aqui para poder liberar essa água que fica no fundo. Aquela água com lama e tal, né? E você faz então a sua limpeza. Mas é apenas uma dica, tá? E a medida mínima do flange, tanto desse quanto esse aqui, no caso de você não ter como deixar a diferença de desnível que eu estou falando aqui, você tem que sair com esse aqui no mínimo de 2 a 3 centímetros do fundo da caixa d'água. E esse aqui também é a mesma coisa, tá? Claro, se você consegue fazer essa jogadinha que eu estou falando, sai com esse aqui mais baixo, no limite aqui de 2 ou 3, e tenta jogar esse aqui, se der, mais alto que esse. Se der, se não der, mantém então tudo no mesmo nível e segue o figurino, quer fechar isso aqui quando tiver que abrir esse para fazer a limpeza. Beleza, ok. Então acho que está explicado aí o motivo de ter um extravasor. Beleza, galera? É importante ter o extravasor e é importante ter o tubo da limpeza. Em 6 meses, você tem que fazer uma limpeza na tua caixa d'água. E quando você for fazer a limpeza, você não tem que pegar balde para fazer nada, a não ser que fica um restinho para fazer uma limpeza mais manual mesmo, que tem que entrar com um paninho, mas é uma coisinha mais fina comparado, né, o caldo grosso aqui da sujeira, que vai tudo de ralo aqui por esse tubo de limpeza, tá? E o tubo de limpeza ele é interligado ao extravasor, por isso que eu precisava falar então no caso dos dois.
Agora um detalhe, como eu falei dessa parte aqui, essa ponta aqui, que acaba sendo a saída do tubo de limpeza, quando ele está sendo utilizado para ser limpo a caixa, e também esse mesmo tubo, ele é o tubo do extravasor. É o seguinte, esse tubo aqui, você tem que deixar ele caindo, a saída dele, em um ponto visível da tua residência. Ele tem que ser um alarme, é como se fosse uma campainha, dizendo, olha, a caixa d'água está chamando lá, você não tem que consertar lá alguma coisa, tem que vir aqui fechar o registro aqui para parar de sair água, tá? Ó, detalhe importante. Claro que se você puder deixar esse flange aqui de 25 mais alto do que esse aqui de 50, tá? E lembrando que eu tenho o dobro de saída comparado à minha entrada. A entrada está com 25, eu tenho o dobro, que é 50. Por que eu botei o dobro? Porque essa água entra com uma pressão muito maior do que a água que vai sair por esse tubo aqui. Por isso, a norma manda colocar uma medida maior. Eu estou te orientando, estou colocando então o meu ponto de vista profissional, colocar pelo menos o dobro, se for possível. Mas a norma diz para colocar maior. Maior do que 25, poderia ser 32, poderia ser até 40. É ou não é? Milímetros. Mas eu coloco logo com 50, aproveitando aqui esse gancho, que a minha saída aqui do tubo de limpeza também é 50, tá? Então, por esse motivo que a gente coloca o dobro da saída comparado à entrada, principalmente quando a entrada é pressurizada, que é bombeado, a água entra com muita força. Então, se eu boto um tubo de 25 na saída aqui, ou seja, a mesma bitola da entrada, vai dar problema. Porque a entrada entra com muito mais vazão do que a saída. Então, por isso, você coloca o dobro, tá? Se for possível, o dobro na minha orientação profissional. Mas a norma manda colocar a medida maior, tá? Que seja uma pelo menos. Mas prefiro me prevenir, tá? Esse nível aqui desse flange, tá bom? Até se ele ficar na mesma altura, esse flange aqui é 25, essa parte de baixo. Se ficar na mesma altura dessa parte de baixo aqui, não teria problema nenhum. Por que não teria problema? Porque só sai água aqui quando há um transbordamento. E para haver transbordamento, tem que estar saindo água por aqui. Se está saindo água por essa parte aqui desse flange, se está saindo, então ela não vai retornar. É uma coisa óbvia, né? Se sai água, eu tenho o mesmo nível do flange de 25 aqui no flange de 50, na parte de baixo. Se tiver saindo água aqui, vai transbordar, a água vai ficar nesse mesmo nível aqui, porque vamos supor que eu tenho o mesmo nível do meu flange de 25 com o flange de 50, então tem esse mesmo nível, tá. Mas não tem como essa água retornar pelo tubo de 25. Por quê? Porque o tubo de 25 está trazendo água para cá. Óbvio, né? Então, e vai sair aqui. Então, pode ficar até no mesmo nível, sem problemas. Eu, às vezes, até falo, bota mais alto e tal, mas pensando bem, se ficar na mesma altura, não vai retornar água pelo tubo de 25, porque o tubo de 25, ele que está trazendo a água para cá. Então, é isso. Seria basicamente isso daí. Galera, isso aí é fundamental, tá? Não vou falar do ramal primário, ou secundário, porque eu posso tratar isso aí em um outro vídeo, não ficar muito extenso, e fazer uma coisa explicativa para todos vocês. Falou, galera. Se você gostou do vídeo, dá o teu like, ative o sininho e se inscreve no nosso canal, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que você possa aplicar isso aí na sua casa ou na sua construção. Falou, galera, um forte abraço e até os próximos vídeos. Valeu, galera!